Bom, oi, olá, obrigada por terem vindo. E hoje tenho esse convite de trazer aqui uma pergunta que me trouxeram, então hoje estou pedindo licença assim, para fazer um comentário e uma resposta a uma pergunta que me trouxeram, então não será um estudo convencional, como nós estamos acostumados a ter, mas eu decidi abrir para a gravação, porque é um tema que certamente ah, muitos já se questionaram e muito nós podemos aprender juntos na compreensão disso. Então, nós sempre que a gente se volta a um estudo, a um SEM, é claro que nós já nos conectamos com a mentalidade do Espírito Santo, então, nessa entrega, o que vier é dele. E hoje, então, eu quero ser sucinta, rápida, e no final, então, da exposição também eu deixo aberto se houver perguntas ou algo a acrescentar, mas o que me trouxe aqui, o tema que eu quero trazer hoje, até vou ler aqui do WhatsApp, é de uma colega nossa, que ela me trouxe uma reflexão sobre as lições que a maioria está fazendo hoje, seguindo a didática de um dia por ano, né? Então, a pergunta foi a seguinte, ela me escrevendo. Hoje, refazendo a lição 233, que é: hoje dou minha vida a Deus para que Ele a guie, me veio um questionamento. Como entregar a vida a Ele, se, segundo o SEM, Ele não tem conhecimento desse mundo? Não só essa lição, como várias outras, a referência é para Deus. Então, esse assunto, então, como entregar a vida a Deus? Se Deus sequer uh, sabe desse mundo, isso traz, é muito importante esse questionamento, porque isso traz uma questão que ou Deus está certo ou nós. Então, se Deus não sabe dessa vida aqui, e eu estou insistindo em entregar essa vida a Deus, então um dos dois tem que estar errados, porque se isso aqui é a minha vida, Deus não sabe disso, então Deus não existe dentro dela. Mas se Deus existe, se Deus é o Criador, e ele não sabe disso, e tudo que ele criou existe, então isso aqui é um alto indício ou a certeza de que a vida que pensamos ser a vida é que não existe. Então, quando o curso nos convida a entregarmos a nossa vida para Deus, nós podemos lembrar que, pela metafísica do curso, nós, quando acreditamos num pensamento de separação de Deus, nós viemos a nos identificar com algo fora da mentalidade de Deus, com uma imaginação, com algo imaginado de como que seria uma vida fora da mente de Deus. E esse como que seria projetado ou realizado para nós sabermos como é isso, é o que chamamos de mundo aqui, essa projeção. Então, quando o curso nos convida para entregarmos a vida a Deus, certamente que não é para entregarmos essa projeção como sendo a vida. Mas é onde que está, então, a vida? Se, se nós precisamos entregar de volta a vida a Deus. Então, a vida, reconhecidamente, ela existe, ou não teríamos consciência de ser. Então, a vida, ela está na nossa mente, porque a mente foi criada por Deus. Então, entregar a vida para a criança de Deus é entregar o que compreende onde que está a vida. E a vida ainda está na mente, na nossa mente, que foi criada, Deus estendendo a sua mente. Nós fomos criados em vida pela extensão da mente de Deus. Então,
quando o curso nos diz para entregarmos nossa vida a Deus, é entregarmos a nossa mente, que ou ela está ciente da vida em Deus, ou então ela está dormindo, projetando fora de si um mundo que ela imagina ser uma vida depois que ela pensou que se separou de Deus. Então, o mundo aqui, quando nós entregamos nossa vida a Deus, não é para melhorar o mundo comportamental ou botar Deus na guiança das coisas comportamentais, que de fato são ordens diferentes. É uma ordem que um é real e o outro é ilusão. Não se pode entregar a ilusão à realidade, tornando a ilusão verdadeira. Mas nós podemos e devemos sim entregar a nossa parte na mente que acredita que que a vida seja isso que os sentidos físicos mostram aqui, que a vida seja isso que a nossa consciência está ciente. Mas a nossa consciência só está ciente daquilo que decidimos na mente. E na mente, no momento da crença de separação de Deus, nós escolhemos ficar fora da vida, sem a vida. Então, o ego fez uma outra vida para substituir a ausência de vida na nossa mente. E essa outra vida, aparentemente, é esse nosso mundo cotidiano aqui, o mundo comportamental, o mundo dos afazeres. E entregar a vida a Deus é devolver a consciência da mente ao Cristo, a Deus. Nós usurpamos do poder de Deus quando pensamos que nos separamos, e isso precisa ser devolvido. Então, a vida, ela não está nesse mundo aqui. Tanto é que tudo aqui no mundo pode ser, pode deixar de parecer que tem vida. Tudo aqui no mundo tem a sua determinada hora para acabar e para morrer. E nós sabemos que a vida, sendo uma criação, uma extensão de Deus, ela é eterna e imutável. Então, como que isso aqui dentro do mundo poderia ser vida? Então, essas lições específicas que nos aproximam de Deus, que é principalmente depois da lição 220, que de fato todas falam mais de Deus, e essa específica que fala de colocar a vida à guiança de Deus, é colocar a nossa mente. E como que isso acontece aqui? Então, dentro de um sonho, onde nós sonhamos com uma vida que sequer existe. Como que isso acontece, essa aliança? É a devolução ou o deslocamento da nossa consciência para a mente certa. Aqui no sonho, o que ainda representa o nosso ser real, o elo de ligação que temos ainda, embora esquecidos da nossa realidade dentro do sonho, Deus não deixou o nosso sonho sem resposta, que é o Espírito Santo. Então, colocar a vida em sob a guiança de Deus é deslocar o nosso pensamento do ego para a mentalidade do Espírito Santo. Isso dentro do sonho. Isso faz com que na nossa mente nós voltemos a de novo estar cientes da nossa vida, porque o Espírito Santo tem guardado por nós, pela nossa consciência que é separada de Deus, o Espírito Santo tem guardado a consciência da vida que nós somos, a consciência do Cristo que nós somos. E o que que isso resulta, então? Mas se a mente está perturbada, a mente ela está identificada no sonho, e ela está preocupada com a aparente vida dentro do sonho, porque ela acredita, de fato, que a vida seja aqui, e ela está se sentindo com problemas, em vão seria tentar entregar, então, esse mundo aqui, tal como ele se apresenta pelo ego, a Deus ou ao Espírito Santo. Então, o que, que devemos entregar? A nossa mente que fez esse mundo.
Então, anterior ao mundo projetado aqui, anterior à consciência da individualidade aqui, anterior a sentirmos que os nossos sentidos são funcionais dentro do mundo dual e de que interagimos dentro com o mundo e com outras pessoas, está a nossa mentalidade certa do Espírito Santo. Então, entregar a nossa mente à guiança do Espírito Santo, isso sim muda a nossa mentalidade, e com a mentalidade mudada, automaticamente muda também o mundo que nós projetamos. Porque o Espírito Santo, ele dentro do sonho, ele tem uma função especial, temporária, que dura o tempo que o sonho durar. É uma função de correção, de corrigir tudo que nós, na nossa mente equivocada, no nosso sonho delusório de termos uma realidade fora da mente de Deus e projetada em forma física, onde nós, dentro de um mundo funcional e comportamental, interagimos, isso tem a correção do Espírito Santo para a culpa que está por detrás do que nos levou a projetar esse mundo. E retirando a culpa, até mesmo esse sonho ele fica livre livre da causa de separação. Ele passa a refletir o amor que nós somos, porque nós ainda somos como Deus nos criou em sua mente, a sua imagem e semelhança. Deus não é igual a nós é que somos criados à sua semelhança, e se Deus é amor, nós ainda somos amor, e no mundo projetado, sem culpa, o reflexo que se vê, embora seja ilusão, o reflexo é amor. E isso corrige as situações que foram feitas para nos punir, para nos ferir e para nos dar, principalmente, para perpetuar o ego, através da crença de que nós existimos dentro desse ser, que isso é a nossa realidade. Então, entregar a mente à guiança de Deus é simplesmente nós largarmos a nossa identificação com a mentalidade do ego, observarmos isso e mudarmos o nosso foco, a nossa identificação para a mente do Espírito Santo, porque assim nós estaremos dentro de um mundo corrigido, ainda que na ilusão, mas um mundo que não se opõe à verdade. E estando no mundo de leveza, que não se opõe à verdade, não só as coisas aqui do mundo deixam de servir ao propósito de nos ferir, e aí os milagres podem nos trazer aquilo que, embora seja ilusão, nós ainda necessitamos aqui, dentro da ilusão, como também a nossa mente, ela volta a se experienciar da paz, porque estando no Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda estando em Deus, assim como ele está em nós, e nós estando no Espírito Santo, a nossa mente sabe que ela ainda está em Deus, e nesse caso ela não teme mais a Deus. E aí o próprio Deus pode vir à nossa mente para restaurar de novo aquilo que nós fizemos, que é a percepção, para o conhecimento, trazer de volta a nós o conhecimento. Então, era isso que eu tinha para hoje, que eu queria trazer. Então, o que é devolver ou colocar sob a guiança de Deus o nosso mundo? Então, não é colocar o mundo comportamental, não é colocar aquilo que nós queremos que aconteça aqui ao Espírito Santo, mas é colocar, devolver a nossa mente à sua realidade, devolver a nossa mente ao Espírito Santo, e isso ocorre no nível mental. E tudo mais, por essa entrega, tudo mais que ainda aparentemente nós precisamos dentro do sonho,
virá em forma abençoada, porque a bênção pode substituir tudo que foi feito para nos ferir. Então, de nada adianta buscar a Deus para buscar uma solução no mundo, mas todas as soluções que precisarmos dentro do mundo virão sem esforço nenhum, se a nossa mentalidade está devolvida à guiança do Espírito Santo. Então, esta é a aproximação de Deus, isso deixa a nossa mente em paz. Era isso que eu queria trazer hoje. Ficou alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa, ou ficou alguma coisa assim, ainda em aberto sobre o que seja entregar a vida a Deus, que não a vida né, aqui, isso que parece vida, que não é vida, é só uma projeção da mente, tal como ela pensou que seria uma vida fora da mente de Deus, que devolver a mente, a vida, é voltar a estar ciente da vida que ainda está guardada para nós, a consciência disso pelo Espírito Santo. Ficou claro que devolver a vida é isso? Para mim ficou, Henrique. Bom, e era isso que eu tinha, que bom, e era isso que eu tinha para hoje. Então, pessoal, eu agradeço pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu vou encerrar aqui, porque a ideia era essa. Então, gratidão a Deus por não nos permitir o eterno sonho e nos lembrar da nossa vida através do Espírito Santo.